é que vocês estão? Eu espero que bem. Mais um vídeo de novo na nossa série Uma Vida Crucificada. E hoje iremos falar sobre Pedro e uma vida guiada pelo Espírito. Se você quer ter uma vida crucificada, você precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Hoje eu quero ler aqui em Atos capítulo 10, versículo de número 28, que diz assim: Ele disse, vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio, ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar de impuro ou imundo homem nenhum. Pedro está aqui numa visita à casa de Cornélio, que era um gentil, mas também homem temente a Deus, tinha as suas orações, né, as suas súplicas ao Senhor. E primeiro o Senhor aparece a Cornélio e fala para ele, olha, um anjo aparece e fala, olha, as suas orações e as suas ofertas, né, subiram ao Senhor. Mande a tal lugar chamar um homem Simão. Ele fala para Cornélio mandar, né, homens para chamar Pedro, para que Pedro fosse até a casa dele. E imediatamente Cornélio faz isso, envia alguns homens à casa de Pedro. E nesse mesmo instante Pedro ele está na sacada, né, ele sobe para o teto ali, para o telhado da casa, e ele vê tem uma visão com o Senhor. Nessa visão ele vê um lençol descendo e alguns animais ali dentro, em cima daquele lençol. E o Senhor fala para ele, olha, mate e come. Por 3 vezes o Senhor fala isso. E Pedro fala, de maneira nenhuma vou comer animal impuro. E o Senhor fala para Pedro, olha, não chame de impuro aquilo que eu purifiquei, aquilo que eu santifiquei. E quando Pedro tem essa visão e ele está ali pensando ainda acerca dessa visão, esses homens enviados de Cornélio chegam para falar com ele. O Espírito Santo fala, olha, tem uns homens aí que vieram para te chamar para você ir em tal lugar, não resista, né, mas vá com eles. E ali Pedro recebe aqueles homens, né, e no dia seguinte eles partem para a casa de Cornélio. Chegando lá na casa de Cornélio, Pedro diz isso, né, fala acerca disso, né. Você sabe muito bem que é contra a nossa lei um judeu se associar ao gentil, né, ou muitas das vezes ir na casa, né, visitar, comer com eles. Havia uma lei que vem lá do Antigo Testamento. Na verdade, Deus nunca disse na tua palavra que um judeu não podia visitar um outro, ou algo assim. O que o Senhor não queria é que eles se casassem, né? E nós vemos em Gênesis lá que os egípcios não quis comer com o povo. Depois nós vemos em Daniel falando que não queria se contaminar com os manjares do rei, mas na verdade nunca teve uma palavra clara. Entende-se, né, eu vendo alguns comentários de uns teólogos, entende-se que é uma palavra, algo que foi de tradição para tradição, e eles se apegaram a isso, que não podia lidar ou conviver com um gentil. Então Pedro ali na casa de Cornélio, ele ele fala isso e pergunta, mas por que vocês queriam que eu estivesse aqui, né? E Cornélio contra essa visão que Cornélio teve, olha, eu estava aqui, um anjo apareceu, falou que era para te chamar. E Pedro começa ali a pregar para eles, falar do evangelho, acerca de que Jesus morreu por todos, que Jesus vem para que todos sejam um povo só, que todos venham a viver uma vida para a glória de Deus, que todos tenham acesso ao Senhor. E Pedro ali, depois disso, ele recebe algumas críticas, mas depois ele explica para o povo, e o povo entende e sabe que Deus é um Deus que recebe todo o povo, que Deus não tem acepções de pessoas, que o Senhor quer que as pessoas vão até Ele, que tenham intimidade e relacionamento. Primeira coisa que nós aprendemos aqui, nós não fazemos o que nós queremos, nós fazemos o que o Espírito nos direciona a fazer. E muitas das vezes, fazer o que o Espírito nos direciona vai contra as leis humanas, vai contra uma tradição, vai contra um costume. Por quê? Porque o Espírito ele é livre. Ele é livre para fazer da forma que ele quer, do jeito que ele quer. Nós vemos Pedro, em toda a sua vida, que a Bíblia relata, nós vemos que Pedro era uma pessoa impossível, uma pessoa que muitas das vezes queria resolver com as próprias mãos, ter atitudes ali carnais. E nós vemos que Pedro agora ouve o que o Espírito Santo fala, não sobre a visão, mas sobre Pedro. O Senhor chega para ele e fala, o Espírito Santo fala para ele, olha, não se retém de ir com esses homens, não deixe de ir com eles, não fica se negando aí. E nós vemos que Pedro obedece. Então nós precisamos ter essa sensibilidade e esse toque de que o Espírito muitas das vezes vai nos direcionar a situações contrárias daquilo que nós acreditamos. Eu falo nesse sentido de padrões, né? O Senhor ele não se limita a padrões, ele muitas das vezes cada um tem o seu jeito e cada um tem a sua forma de ver a vida. E muitas das vezes o nosso olhar para a vida tem limites, né? Eu de jeito nenhum
que vou ir pregar numa Cracolândia, que eu vou ir pregar em outra cidade ou algo assim, prefiro ficar na minha cidade. Mas muitas das vezes o Espírito Santo, ele nos impulsiona a este lugar. Não que não tem pessoas lá, sim, tem pessoas lá. Mas o Senhor, ele quer nos ensinar que nós não devemos se prender a ritos, né? Se prender a moda, se prender a um modelo só, a um padrão, não. É assim que o Senhor trabalha, é dessa forma que o Espírito Santo me guia, então é assim que eu vou fazer. Não, o Espírito Santo, ele é livre, o Espírito Santo, ele é leve, ele traz liberdade, e muitas das vezes, para ir pregar para uma pessoa, o Senhor vai tratar mais com a gente do que propriamente com a pessoa. Nós vemos ao decorrer da história que todos ali foram cheios do Espírito Santo, e o Evangelho, ele foi propagado ali, as pessoas foram cheias da graça de Deus, né? As pessoas foram transformadas, tiveram uma experiência, conheceram de fato o Espírito Santo, aquilo que Jesus veio fazer. E o que nós aprendemos dessa lição, o que nós tiramos dessa lição é que nós precisamos ser sensíveis ao que o Espírito nos direciona. E se nós queremos servir ao Senhor, se nós queremos ter uma intimidade com o Senhor, se nós queremos ter uma vida voltada ao Senhor, nós precisamos estar sensível ao que o Espírito Santo está nos direcionando a fazer. Muitas das vezes o Espírito Santo vai nos tirar da nossa zona de conforto. E o Espírito Santo nos tirar da zona de conforto, nós ouviremos críticas, porque muitas das vezes as pessoas, sem entender o que o Espírito está fazendo, te criticam, vão te criticar. Nós vemos aqui que, assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Ou seja, para pessoas que vivem presas na lei, ou presas em dogmas, presas em formas de viver um relacionamento com Deus, em padrões, quando nós temos uma atitude direcionada para o Espírito, isso parece que é um escândalo. Mas Pedro explica para eles tudo de fato o que aconteceu, e eles começam a glorificar ao Senhor e ver que o Senhor, ele não faz acepção de pessoas, o Senhor, ele não tem um modelo só de trabalhar, ele não veio só para uma igreja, ele não veio só para uma forma de vida, ele veio para as pessoas que são obedientes, para as pessoas que vivem uma vida que glorifiquem ao Senhor. Muitas das vezes nós vemos pessoas hoje se prendendo a coisas. Nossa, aquela igreja é assim e não é de Deus, ou aquele povo é assim e não é de Deus. Não, nós precisamos entender que o Espírito Santo trabalha em cada um de maneiras diferentes. Trabalha em cada igreja, em cada pastor, em cada liderança de formas diferentes. E nós não podemos criticar, nós não podemos tacar pedras, nós não temos esse direito. O que nós precisamos fazer como cristão e como corpo de Cristo é amar a todos, levar a palavra de arrependimento, ser obediente e sensível à voz do Senhor. Porque muitas das vezes nós estamos criticando algo que Deus está fazendo. E nós vemos no passado que muitas pessoas morreram fisicamente pela crítica, pela forma de atacar ao Senhor. Achando que estava atacando, reclamando de Moisés, mas Moisés estava debaixo de uma obediência. E hoje em dia não é diferente. Quando nós criticamos algo que está acontecendo sem a visão e o entendimento que é de Deus, espiritualmente nós estamos nos afastando de Deus. Então que você possa meditar nessa palavra, que essa palavra venha gerar vida no teu coração, e que você deixe um comentário daquilo que a palavra falou com você, e que você seja um instrumento de Deus, que a sua vida seja crucificada, que a nossa vida seja crucificada, e que nós possamos ter a ajuda do Espírito Santo para estar sensível à voz dele. Vamos orar? Espírito de Deus, nós queremos te louvar por este momento. Pai, que você possa nos impulsionar, papai, a viver essa vida sensível à tua voz, essa vida que glorifica o teu nome, ainda que quebre os padrões e a forma que nós temos como certa. Pai, que o teu Espírito possa nos guiar, que nós sejamos alcançados pela tua graça e pelo teu mover. No nome de Jesus, amém. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like. Se essa palavra, essa série está sendo útil para você, compartilhe com pessoas, e eu tenho certeza que a glória de Deus vai descer sobre nossas vidas. Que você seja abençoado. Um forte abraço. Eu esqueci. O evangelho, ele é simples. Somos nós que complicamos demais.